mais um dia, Pai, que podemos estar em Tua presença, Te adorando, Te exaltando, Pai, pois só o Senhor é digno, Pai. Muito obrigada, Pai, pelo Teu imenso amor, Pai, que nos alcançou. Muito obrigada por oferecer Teu Filho numa cruz para morrer em nosso lugar, Pai. Muito obrigada, Pai. Te peço, Pai, pelas pessoas que estão enfermas, que estão abatidas, Pai, que o Senhor venha estar dando seu refrigério, Pai. Sê conosco, Pai, o Senhor cuida de nós. É que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos de volta, mais uma celebração de domingo à noite. Nós aqui no templo e os irmãos aí em casa, diversos endereços diferentes, mas todos com o único propósito de engrandecer o nome do Senhor e aprender um pouco mais dele. A ressurreição de Cristo nos transforma. Gálatas 2, versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Queridos, nós precisamos reconhecer e receber dessa graça, porque quando nós permitimos que Cristo viva em nós, é que verdadeiramente nós vamos viver a realidade que a graça nos baixa, que nós tanto falamos, não é verdade? Vamos louvar ao Senhor agora com o hino 46 do cantor cristão, Me Transformou. ressurreição de Cristo nos transforma, a ressurreição de Cristo nos salva.
João 5, versículo 24. Vamos juntos? Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Eu queria convidar os irmãos que estão aqui a ficar de pé. A gente faz o ensaio para quando a gente retornar para os cultos presenciais, a gente já está ensaiado. Porque nós vamos continuar exaltando o grande eu sou, poderoso, o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Grande eu
Gálatas 6, versículo 14. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para a cruz. A glória da cruz, queridos, é renunciar os nossos próprios desejos para poder seguir os desejos de Jesus, assim como o Filho fez com o Pai, amém? Vamos louvar ao Senhor. Estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes a cruz estava separado, e o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado pela cruz fomos aproximados. Depois a cruz do Salvador mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois a cruz do Salvador, nos sonhos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos ele Antes a cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes a cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus.
que podemos acrescentar depois disso tudo que cantamos, ó Pai? Nós só podemos te louvar, ó Pai. Te louvar, ó Pai, porque Tu és o grande eu sou, ó Pai. E que seu sacrifício na cruz, ó Pai, nos tornou também vencedores, ó Pai, através da Sua graça, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pela certeza que temos, ó Pai. Que temos uma vida eterna, ó Pai, uma vida plena, uma vida boa, ó Pai, onde poderemos, ó Pai, encontrar amados, ó Pai, que já partiram, ó Pai. Onde podemos louvar a Ti eternamente, ó Pai. Somos muito gratos por isso, ó Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Amém. Os irmãos podem sentar. Pastor, amigo e bom irmão, o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal. Cristo dá o seu perdão, Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação, esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto, esse nome traz a paz, Cristo. Estrela da manhã, luz que me refaz, Cristo, a água e o pão, o príncipe da paz. Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo, é vida a quem quiser. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão, Ele é vida.
1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. A ressurreição de Cristo nos dá esperança. Tudo posso em ti, fortaleza minha. Eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. E rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro
Gloire à ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Tu es mon Rédempteur, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon espérance. En toi, je crois, Seigneur. Je crois en tes promesses pour ma vie. Chacun d'entre nous ici, croyons en tes promesses pour chacune de nos vies. Parce que tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur, tu es notre Rédempteur, Jésus. Tu es, Seigneur, les eaux. Tu es, Seigneur, l'eau, Seigneur, qui coule dans chacune de nos vies, Seigneur, pour purifier toute impureté, pour purifier tout ce qui n'est pas ta gloire. C'est pourquoi nous nous prosternons devant toi, Seigneur, et nous te disons, pas sans toi, Seigneur. Pas sans toi, Seigneur, parce que tu es le maître de nos existences. Tu es le maître de nos vies. Tu es le Seigneur de nos vies. Alors, Seigneur, nous nous soumettons à ta Seigneurie et nous te laissons diriger, parce que nous croyons, Seigneur, que quand tu promets, quand tu fais une promesse, Seigneur, tu tiens ta parole pour que cette promesse s'accomplisse dans chacune de nos vies. Et c'est pourquoi nous te rendons gloire, parce que nous savons qu'avec toi, nous sommes victorieux, nous sommes rachetés et nous sommes sauvés par le nom puissant de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Boa noite, irmãos. Para quem não conhece a Raíssa, né? Seu idioma fluente é o francês, além de falar outros idiomas. E quando ela ora onde ela se sente mais confortável. Por isso que eu só entendi o amém. Mas amém, Raíssa, eu tenho certeza que você conversou com Deus em nome de Jesus Cristo, ok? Ok. Amados, eu quero fazer umas comunicações e antes das comunicações, eu quero fazer a relação, né, das pessoas que estão enfermas. Fazer isso em primeiro lugar e pedir que os irmãos estejam orando por essas pessoas. A irmã Ivete continua hospitalizada. Estive na quinta-feira visitando-a, oramos lá com ela. Vamos orar para que ela, né, tenha o cuidado e a companhia do nosso Deus. Orlando, agora à noitinha, estive recebendo informações. Se tudo continuar do jeito que está, ele progredindo do jeito que está, essa semana, logo no início de semana, ele volta para o quarto, vai para o quarto, né? Sai da CTI, isso para satisfação da família e de todos nós. Orlando está melhorando. Vamos continuar orando pela Celi, pela Débora. Geraldo Fernandes também está melhorando. Maria do Vale continua lá no hospital regional, precisando das nossas orações. A irmã Silvia Costa aguardando cirurgia. Paulo Braga também continua dependendo das nossas orações. Irmã Nilma, irmã Neuza Costa, teve alta, está em casa, né, graças a Deus. Regina Oliveira e filha e neto recuperando do Covid em casa. Dudu e Uceia também se recuperando. O pai do Bruno e do Eric melhorando, sensivelmente, está melhorando, graças a Deus. O Wagner e a Adriana em casa também se recuperando. E uma menina de 10 anos de idade, a Manu, batizou no último batismo nós tivemos lá na nossa congregação, no Novo Horizonte, passou por uma cirurgia ontem, e eu gostaria que os irmãos orassem pela recuperação dela. Marineuza, Moisés e Fernanda, né? A família do Fernando também estão lá em São Fidélis, foram para o sepultamento do irmão de Marineuza, que veio a óbito. E a dona Erli, né, a avó de Carlinho, retornou ao hospital, está hospitalizada e agora com Covid, tá? Já idosa, gostaríamos que os irmãos orassem por ela. Dona Erli, vamos continuar orando pelas pessoas. Quero lembrar os irmãos das atividades dessa semana. Terça-feira, nós teremos a atividade das irmãs, aquela palestra com as irmãs. O
estudo bíblico, o trabalho de vocês será recompensado, é o título do estudo que será feito na próxima terça-feira, às 20 horas, quarta-feira, o culto de oração, sexta-feira, a live dos jovens. Quero lembrar os irmãos que quarta-feira estarei atendendo no gabinete pastoral e as pessoas que desejarem, as pessoas estão agendando diretamente comigo, tá bom? Faça isso, para que a gente possa ter o maior aproveitamento possível e atender também o maior número possível de pessoas. Tá? A live dos jovens, domingo de manhã, EBD, 9 horas, nossa atividade normal. Não se esqueça da nossa campanha de cesta básica. Continuamos apelando aos irmãos que tragam os recursos para que a gente possa continuar atendendo um número maior de famílias. Tá? Os aniversariantes de hoje, a Anne Caroline, Elis, parabéns Elis, está ali conosco, consegui conversar com ela hoje por telefone, o Gustavo não consegui, Rejane consegui, o Saul não consegui, então parabéns por todos os aniversariantes de hoje, que Deus esteja abençoando vocês, cuidando de cada um de vocês, dando saúde, e vamos continuar juntos. Tá? Hoje pela manhã falei sobre, estamos orando pelo retorno do culto presencial. Orem por isso, para que Deus nos oriente, nos dê sabedoria, discernimento também para voltarmos na hora certa. E a hora certa é a hora orientada por Deus. Estamos seguindo as orientações, os protocolos e as orientações das autoridades, orientações médicas, mas, sobretudo, nós precisamos da orientação dos céus. E por isso gostaria que os irmãos continuassem orando por todos nós e também pela liderança da nossa igreja, para que muito em breve nós possamos estar adorando ao Senhor juntos. Enquanto isso não acontece, estamos aqui, a maioria em casa, e adorando a Deus em casa, conosco, que Deus seja louvado. Que o culto desta noite seja mais uma oportunidade, que Deus esteja dando a todos nós para provarmos mais uma vez que Deus está presente. Está presente aqui, presente nos nossos lares, e agora eu creio que milhões de brasileiros estão adorando ao Senhor nesse mesmo horário, e eu tenho certeza que Deus está sendo glorificado. No final desse dia, o nome do Senhor será glorificado, teremos a certeza de que o Senhor salvou pessoas, que o Senhor está no controle das nossas vidas. Tá? Querido Pai, nós queremos te agradecer pela bênção desse dia, queremos te agradecer, ó Deus, por todos os nossos aniversariantes, queremos te agradecer pelo culto de hoje pela manhã, escola bíblica abençoada. Muito obrigado, Senhor, por tua presença e por teus cuidados. Entregamos nas tuas mãos as pessoas que estão enfermas, hospitalizadas ou não, onde estiverem, que a tua mão de poder esteja sobre elas. Leva esperança, leva ânimo para os nossos familiares e dá-nos a certeza de que o Senhor está no controle. O Senhor estando no controle, as nossas vidas estão indo de bem para melhor. Fica conosco, Pai, aceita a nossa adoração, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ouvir mais um louvor, Mateus. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas
mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. E no mal da guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. No domingo da ressurreição, comemorado por nós aqui, uma atividade muito especial, nós estivemos cantando, exaltando o nome do Senhor Jesus por Ele ter vencido a morte. No primeiro domingo depois da ressurreição, nós aproveitamos a ênfase da aparição de Jesus aos discípulos e trouxemos uma mensagem dizendo o seguinte: Jesus ressuscitou mesmo, 8 dias depois da ressurreição. No domingo passado, nós falamos sobre que a ressurreição é a vitória das vitórias, é a maior de todas as vitórias que se conhece nesse mundo. E hoje, dentro da ênfase ainda ressurreição de Jesus, todos os cânticos que nós apresentamos falam sobre esse assunto, as leituras bíblicas também que fizemos. Nós queremos falar sobre o resultado da ressurreição de Cristo na vida do crente. Quais foram as consequências da ressurreição para nós que cremos no Senhor Jesus? Rafael dividiu a nossa programação de culto em 3 partes. Na primeira, a ressurreição de Cristo nos transforma. E a leitura bíblica está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando o apóstolo Paulo deixa claro que a vitória de Cristo é a sua própria vitória. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então agora também o apóstolo Paulo e também eu, também todos vocês que creem em Cristo Jesus,
temos certeza absoluta da vida eterna. Por quê? Porque morremos com Cristo. Morremos com Cristo, nascemos de novo em Cristo Jesus, e Ele agora nos deu a certeza da vida eterna. Então, a ressurreição de Cristo nos transforma. A ressurreição de Cristo nos salva. Então, o resultado dessa transformação de velho homem em a nova criatura garante a nós a salvação, a vida eterna. Quem disse isso? João, escreveu palavras do próprio Jesus, capítulo 4, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então é por isso que nós, mesmo ainda nosso coração não tenha parado, nós podemos ter certeza absoluta de que passamos da morte para a vida, e a nossa convicção está na ressurreição de Cristo. Terceira parte, a ressurreição de Cristo nos dá esperança. Vamos continuar nesse mundo e o nosso coração vai continuar batendo até quando Deus permitir, e nós vamos continuar nesse mundo. Enquanto nós continuarmos nesse mundo, nós seremos alimentados pela esperança. A esperança em Deus. A esperança é certa, não é uma vaga esperança, é uma certeza, convicção plena de que o Senhor Jesus nos garantiu a vida eterna a partir da sua ressurreição. E o texto, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então o apóstolo Pedro, o apóstolo da esperança, ele escreve essa passagem dizendo que a nossa esperança tem como garantia certa a ressurreição de Cristo Jesus. Já aqui nessas leituras nós vemos os resultados, 3 resultados da ressurreição de Cristo para nós, os cristãos. Muito bem, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 20, o apóstolo Paulo está fazendo algumas considerações. Ele, no capítulo 15, todo o capítulo fala sobre a ressurreição. Ele investe nos 11 primeiros versículos, a ressurreição de Jesus. Depois ele começa a falar sobre a nossa ressurreição. E ele chama os crentes para uma reflexão. Naquele tempo já corria notícias de que Jesus não havia ressuscitado, coisa nenhuma, e que naquela mensagem Jesus ressuscitou mesmo. Nós falamos sobre as evidências da ressurreição de Jesus e também as controvérsias levantadas sobre a ressurreição de Jesus, e as pessoas questionavam. E o apóstolo Paulo então convida os leitores da carta aos Coríntios, convida a todos nós a refletir sobre o seguinte aspecto: se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Então, Paulo está chamando as pessoas a refletir. Se não existe a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não ressuscitou. Então, aquilo que eu disse no versículo 1 até o versículo 11 é falácia, é bobagem, é mentira. Então, como nós cremos que Jesus ressuscitou, por que vocês não creem, então, na ressurreição dos seres humanos? E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. Então, a nossa pregação é toda baseada na ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, o que estamos pregando? O que vocês estão ouvindo? O que vocês estão crendo? Vocês não têm nada para crer. Não tem nada para crer. Então, ele está chamando, pensem sobre isso. E mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo, mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou a Cristo. Então ele está dizendo, quem não crê na ressurreição está chamando Deus de mentiroso.
está colocando por terra tudo aquilo que Deus, né, profetizou, tudo aquilo que Deus disse que aconteceria. Então, tudo aquilo que Deus falou a respeito do Filho e a respeito da necessidade, né, dele demonstrar o seu amor, como Paulo diz lá, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tudo isso é em vão. Deus é mentiroso. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. Então, se vocês que não creem na ressurreição de Jesus, estão aí cantando, louvando, falando de Jesus e participando da igreja, como membros da igreja e tal, vivendo como se... né, mas não creem na ressurreição de Jesus, vocês estão vivendo uma ilusão. Uma ilusão. Estão vivendo uma mentira. Né? Versículo 18. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Aquelas pessoas que morreram crendo na ressurreição de Cristo, então já estão perdidas, já estão no inferno, né? Já estão no inferno. Verso 19, se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Numa outra versão diz, nós somos os seres mais miseráveis da face da terra, se a nossa vida é só essa vidinha. Se essa vida que nós vivemos, é tudo que nós temos, essa vida de dor, de sofrimento, de decepções, de perseguições, de derrotas, de pandemias. Então nós somos os seres mais miseráveis da face da terra. Mas claro que nós cremos na ressurreição. Verso 20, mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isto é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Aí ele continua escrevendo sobre a necessidade e sobre a vitória, sobre a morte, a vitória sobre o último inimigo, e ele vai até concluir lá no versículo 58 a respeito, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, a fé que vocês depositaram nele, não será em vão, porque ele está vivo, e porque ele está vivo, nós vamos ressuscitar também. Então, esse texto, ele é, sem dúvida, maravilhoso. É um texto esclarecedor. Nele, o apóstolo Paulo convida as pessoas a refletirem sobre a verdade da ressurreição, tá? E a refletirem sobre a possibilidade de alguém não acreditar na ressurreição. Tá? A última frase que eu escrevi no meu esboço para a mensagem dessa noite é a seguinte, vou adiantar, a última frase, vou dizer lá no final, né? Para aquelas pessoas que ainda não creem na ressurreição, para você que ainda não se converteu, você que está em casa, você que está participando desse culto, se você ainda não se converteu, eu gostaria que você soubesse o seguinte, se um dia você se converter e for para o céu, será por causa da ressurreição de Cristo. Eu gostaria que você pensasse nisso. Vai ser a última frase da mensagem dessa noite. Se um dia você se converter e for para o céu, será por causa da ressurreição de Cristo. Né? Sobremesa antes do prato. Tudo bem, me empolguei. Os resultados da ressurreição em nós. Primeiro resultado, alegria, gozo, verdadeira satisfação. Amados, nós temos certeza absoluta de que toda a nossa alegria neste mundo, nesta vida, está centrada em Cristo Jesus pelo fato de Ele ter ressuscitado entre os mortos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 46 e 47, né? E diz sobre os cristãos, eles que estavam vivendo lá no início da igreja, e viram Jesus, se reuniram com Jesus, fizeram refeições com Jesus depois da morte, né? Depois da ressurreição, né? E diz o texto que comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então, aqueles cristãos dos primeiros meses, né? Eles se reuniam em alegria, né, de aguardar uma semana para que no domingo seguinte estivessem reunidos de novo para louvar e exaltar, para contar as experiências. Você viu ele de novo durante 50 dias, durante 40 dias, durante 5 semanas,
isso aconteceu e muitas pessoas tiveram experiências com ele e trocavam experiências, né? Como é que foi o encontro com ele? Isso é maravilhoso. Depois ele subiu aos céus e o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e esse Espírito Santo confirmou a ressurreição. Porque ele foi prometido, o Espírito Santo foi prometido ser dado depois da ressurreição. Quando Jesus está recém-saído do túmulo, ele se encontra com aquelas mulheres, ela vai tocar Jesus, não faça isso, porque ainda não voltei para o Pai, ainda não se cumpriram todas as coisas. Tá? Então, ele precisava subir aos céus. Lá em Atos, quando fala sobre o anjo, por que vocês estão aí olhando para cima, esperando? Ele não vai voltar agora não. Né? Mas assim como vocês estão vendo, um dia ele vai voltar e todos vocês vão ver. Mas isso foi escrito lá pelos profetas. Importava que ele morresse e que ele ressuscitasse entre os mortos. Né? Então o Espírito Santo foi dado a nós como resultado também dessa ressurreição em Cristo Jesus. Por isso a alegria era plena. A alegria era plena. Eu estava fazendo uma visita ao pastor Adiel Lousado, o patriarca da família Lousada. Aqui ainda tem pessoas da Lousada da nossa igreja. E estava conversando com ele, ele falando sobre a segurança, a certeza que ele tinha da sua salvação, da ressurreição de Cristo. E ele falando comigo, conversando sobre um dia tinha uma pessoa pressionando ele, porque viu ele na praia. Viu ele na praia, de roupa de banho, né? E já uma certa idade, e a pessoa, mas que absurdo, um pastor na praia, que absurdo, crente na praia, não pode acontecer, né? E ele disse, mas por quê? Por quê? Ele tentando se explicar, e a pessoa fez uma pergunta, colocou ele contra a parede. O senhor se diz pastor, o senhor se diz salvo, né? Diga para mim, o que vai acontecer? O que aconteceria se Jesus Cristo voltasse e encontrasse o senhor de short de banho? Aí você sabe o que eu faria? Eu tiraria o short e ia com ele para o céu. Eu tiraria o short e iria com ele para o céu. Essa é a minha certeza, é a minha garantia. É a minha segurança no Senhor Jesus. Né? Não depende da minha roupa, não depende da minha vestimenta, não depende se eu vou na praia, se eu gosto de futebol. Não depende. A salvação foi garantida por Cristo Jesus. A nossa segurança está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Né? O resultado da salvação, da ressurreição de Cristo também, irmãos, é convicção doutrinária. A nossa convicção doutrinária, a nossa convicção de fé foi afetada pela ressurreição de Cristo. Definitivamente foi autenticada pela ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo foi o cumprimento de todas as doutrinas, de todas as promessas feitas. Os profetas se cumpriram ali, Moisés se cumpre ali. A mensagem de Jesus, enquanto esteve entre nós, se cumpre ali na ressurreição. Então a nossa convicção doutrinária, ela foi autenticada pela ressurreição de Cristo. Atos 2:42 diz lá, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina? De que Jesus morreu pelos pecados da humanidade, ressuscitou entre os mortos, e agora está na presença do Pai. E um dia voltará para buscar a sua igreja. Essa é a nossa doutrina. É a nossa doutrina. Tá? É a nossa convicção doutrinária. Cremos nisso. Antes, esses discípulos eram medrosos. Eles não tinham essa convicção, não. Quando, entre a crucificação de Jesus e a ressurreição, eles se esconderam, eles fugiram, eles debandaram. Mas quando Jesus ressuscitou, ponto final. A alegria tomou conta, a convicção de fé tomou conta. E aqueles homens e aquelas mulheres não tinham agora a menor dúvida. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. A vitória, irmãos, de Jesus sobre a morte, trouxe para nós e autenticou também a nossa própria ressurreição. Falei muito sobre esse assunto no domingo passado. Tá? A nossa própria ressurreição está garantida em Cristo Jesus. Atos 2, versos 35 e 36, até que ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Saibam, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro está pregando uma mensagem e chama a atenção do povo e vai e afirma, e reafirma. Né? Esse que vocês crucificaram, Ele ressuscitou, Deus, o Pai, o fez Senhor
de Cristo. Então agora ele é a nossa certeza e a nossa vitória também. A presença do Espírito Santo, como já disse, irmãos, é resultado da ressurreição de Cristo. A presença do Espírito Santo agora em nós, a morada do Espírito Santo é resultado da ressurreição de Cristo. Tá? Na João 14, verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, o próprio Jesus está dizendo, ele morreria, voltaria para a presença do Pai, mas voltaria, retornaria na pessoa do Espírito Santo. Ele habita em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Por que isso é possível? Porque ele venceu a morte, ele está vivo. Lá no Salmo 115, quando o salmista convida as pessoas a refletirem sobre a idolatria, e ele fala sobre os ídolos que têm boca, mas não falam, pés, mas não andam, narizes têm, mas não cheiram, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam. Tornem-se semelhantes a eles que os fazem e os temem, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. O nosso Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então agora, quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele pôde habitar em nós, continuar habitando em nós através do Espírito Santo. Deus não nos deixou órfãos. O Senhor Jesus está em nós, habita em nós, porque Ele venceu a morte. Irmãos, a nossa ressurreição está baseada na vitória de Cristo. Eu tenho repetido isso já algumas vezes aqui, irmãos. A nossa vitória, a nossa ressurreição está baseada na ressurreição de Cristo. 57, desse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória agora é nossa, mas foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. A certeza da vida eterna, irmãos, é mais um resultado que a ressurreição promoveu em nós, a segurança da vida eterna. Aliás, irmãos, um dos maiores troféus que nós temos na vida cristã é a segurança da vida eterna. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, você precisa buscar ter essa certeza. Você precisa rever a sua fé. Você precisa rever as suas convicções de fé. Porque é muito importante que você tenha segurança da vida eterna. A ressurreição de Cristo nos garante certeza da vida eterna. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, verso 9, ele diz, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, estarás salvo. Veja bem, é isso que a Bíblia está dizendo. Você precisa crer que Jesus morreu, reconhecer que Ele morreu em seu lugar, mas você precisa crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. É essa fé, é esse testemunho que dá a você a vitória sobre a morte. Terá a vida eterna, é uma garantia, é uma certeza, e será salvo, é a afirmação, será salvo. Um outro resultado, irmãos, o poder do testemunho do crente está na ressurreição de Cristo. Você dá testemunho de Jesus, eu dou testemunho de Jesus. O nosso testemunho é autenticado pela ressurreição. Ele só vale por causa da ressurreição de Cristo. Ele só serve porque Jesus ressuscitou mesmo. Atos 4, versículo 33, E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Então esta é a certeza que nós temos. O nosso testemunho, ele só é testemunho se ele estiver baseado na ressurreição de Jesus. Se você crê mesmo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então é por isso que nós precisamos exaltar a ressurreição de Cristo Jesus. Uma outra coisa, irmãos, que a ressurreição produz em nós, e já falamos aqui na ordem de culto, é a esperança. A esperança de Cristo é resultado, está baseada na ressurreição de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulos 15, versículo 22 e versículo 23. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aqui Paulo está ponderando a possibilidade de, falando sobre aqueles que não morrerem fisicamente. Se não morrerem fisicamente, não terão que ressuscitar dentre os mortos. E Jesus voltar,
aquelas pessoas que estiverem vivas serão vivificadas em Cristo Jesus. Receberão agora em Cristo Jesus a sua vida eterna, né? E iremos ao encontro dele. Essa é a nossa esperança. É a nossa esperança. Se morrermos antes, fisicamente, vamos ressuscitar. Se não, iremos ao encontro dele. O apóstolo garante isso, a palavra de Deus garante isso. Então, irmãos, eu quero convidar vocês nesta noite a fazermos algumas coisas. Primeiro, vivamos a ressurreição de Cristo. Na prática, no dia a dia, vamos viver a ressurreição de Cristo. Tá? Estamos vivos, vamos continuar vivos, vamos continuar servindo ao Senhor, né? Glorificando o nome do Senhor. Esses dias, a Carolina estava falando sobre João, né? um testemunho que ele estava dando sobre a certeza da salvação, e ele dizendo que não precisa mais ter medo da morte, porque já nasceu em Cristo Jesus, um menino com 9 anos de idade. Mas essa é a segurança do salvo, essa é a certeza do salvo. Sejam as crianças, né? Adolescentes, adultos, idosos, qualquer pessoa. A segurança da vida eterna está em Cristo Jesus. Nós precisamos viver a ressurreição de Cristo na prática. Irmãos, nós precisamos cantar a ressurreição de Cristo. Eu até conversei com a Natália, porque domingo passado, eu comentando aqui no palco, eu falei para Rafael que estava pensando em hoje falar de novo sobre a ressurreição. E ele deu uma olhada assim para a Natália, e eu não entendi bem do que se tratava, né? E depois eu fiquei pensando, será que ele achou que é muita repetição? Será que já acabou os hinos, acabaram os hinos sobre a ressurreição? Não, né? Eu fiquei, será que esgotei o tema? E depois eu estava conversando com a Natália, disse, não é isso não, é que nós já estávamos ensaiando um hino sobre a ressurreição, não é isso? Sobre um hino sobre a ressurreição. A verdade é que não vai esgotar nunca, irmãos. Não vai esgotar nunca. Essa é a nossa certeza. Precisamos cantar a ressurreição. Vocês que são músicos, vocês precisam compor novas letras sobre a ressurreição. Façam isso. Ousem. Nós precisamos fazer isso. Cantar a ressurreição. Em versos, em prova, e exaltar o nome do Senhor. Nós precisamos nos alegrar na ressurreição de Cristo. Ainda que você tenha motivos hoje para sofrer, e está doendo, está triste, e pessoas estão morrendo, mas alegre-se na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo precisa renovar a sua esperança. Então vamos esperar, né? Vamos esperar com firme convicção de que Jesus voltará para buscar a nossa igreja. Uma outra coisa que nós precisamos fazer, irmãos, nós precisamos servir por causa da ressurreição. Nós servimos as pessoas porque as pessoas precisam, servimos por amor, mas, irmãos, nós precisamos servir a Cristo por causa da ressurreição de Cristo. Vale a pena. Tenhamos, então, certeza plena da ressurreição de Cristo Jesus. Cristo ressuscitou. E nós vamos ressuscitar com Ele. E se Ele voltar e estivermos vivos ainda, nós iremos ao seu encontro lá nas nuvens. Essa é a promessa do Senhor e ela não vai falhar. Nenhuma das promessas feitas por Cristo Jesus falhou, nenhuma. Então essa também não falhará. Vamos cantar? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Vamos exaltar o nome do Senhor com o hino 366. É um hino em que nós declaramos que depositamos no Senhor toda a nossa esperança, toda a nossa fé, todo o nosso amor, na certeza de que Jesus Cristo está vivo e por isso nós podemos garantir, Ele ressuscitou mesmo. Para quê? Para nos dar alegria, paz, convicções, certeza e vida eterna sobretudo.
Essa é a nossa fé. Uma fé firmada no Senhor. O Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Hoje pela manhã eu citei aqui que comecei a ler um livro ontem sobre os amigos de missões e estava pretendendo terminar nessa semana, mas terminei hoje mesmo. Dediquei a tarde a ler 130 páginas só, 134 páginas, muito pequeno. Mas uma coisa que me chamou a atenção é sobre a ousadia dos personagens da Bíblia. O escritor fala sobre Jesus e Paulo, e depois fala sobre os amigos de Paulo, os amigos de missões. Pessoas anônimas, pessoas que tiveram seus nomes citados por contingência, porque participaram da vida de Paulo, mas a ousadia e a importância dessas pessoas para a proclamação do Evangelho estava na certeza do que Cristo fez por elas. Todas elas, toda a importância que deixaram, todo o legado, tudo que pudemos aprender a respeito daqueles personagens está baseado na certeza da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Deram suas vidas em prol do Evangelho. Deram as vidas não por causa da amizade à pessoa de Paulo, pelo carisma de Paulo, mas pela mensagem que Paulo pregava: Cristo morto, Cristo ressuscitado, Cristo vivo, Cristo vivo. Então gostaria que você, que ainda não nasceu de novo, eu gostaria de repetir: se um dia você nascer de novo, se converter a Cristo Jesus e for para o céu, será por causa da ressurreição de Cristo Jesus. É ela que garante a você a possibilidade de você refletir sobre a vida eterna. Então, antes que seja tarde demais, entregue o seu coração a Jesus. Faça isso antes que seja tarde demais. Falamos sobre, para aqueles que morrerem fisicamente, vão ressuscitar no último dia. Mas para aqueles que não morrerem fisicamente, terão o seu encontro com Cristo Jesus nas nuvens. Se você não estiver em Cristo Jesus, você não pode contar com nenhuma das duas possibilidades. Nem ir ao encontro de Jesus, naquele dia, quando Jesus voltar, se você ainda estiver nesse planeta, será para o seu desgosto e pavor eternos. E se você tiver morrido já fisicamente, você vai ressuscitar, mas sim para desprezo eterno. É o que nos ensina a palavra de Deus. Então, antes que seja tarde demais, valorize a ressurreição de Cristo Jesus. Ela aconteceu para dar a você a segurança da vida eterna. Rafael, fale com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta grande oportunidade de estarmos na Tua casa e celebrando, ó Pai, celebrando o feito, ó Pai, do Teu Filho Jesus na cruz por nós, ó Pai. E foi por causa desse grande acontecimento que hoje podemos ter vida, que hoje podemos ter salvação, podemos ter esperança, ó Pai. E que a cada dia possamos aproveitar e fazer valer a pena, ó Pai, esse sacrifício, esse esforço, ó Pai, de Cristo na cruz por nós. E que a cada dia mais pessoas possam também ouvir dessa verdade, ouvir esta mensagem, que possamos ser canais, ó Pai, para levar esta mensagem até aqueles que necessitam ainda conhecer, ó Pai, desta grande verdade. E que possamos todos juntos estarmos celebrando a Ti a cada dia, ó Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amados, tenhamos todos uma boa noite, uma boa semana. Vamos orar para que seja uma semana de boas notícias, grandes notícias. Vamos aguardar isso do Senhor. Ele também tem prometido cuidar de nós nesta vida. Que Deus nos abençoe. Vamos para casa. Vocês que estão em casa, tenham todos uma boa semana.